Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje com a professora Adrianide Ávila, da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é uma das coordenadoras do curso de extensão sobre racismo estrutural. E a gente vai bater um papinho sobre isso. Professora, é um prazer imenso receber você aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Eu quero dizer que eu fui uma das alunas, do curso, gostei demais de tudo que foi abordado, acho super importante e por isso eu quis compartilhar com as outras pessoas a experiência. Eu queria saber, inicialmente, como nasceu a ideia para esse curso, há quanto tempo ele existe e se foi a primeira vez que ele foi feito na modalidade remota por conta da pandemia. A palavra é sua agora. Então, olá a todas e todos aí presentes. Obrigada, Fátima, pelo interesse, desde o curso e também para essa conversa, que é uma continuação. Então, nós do laboratório, eu participo do laboratório, que é o LAGEPOP, o Laboratório de Geografia e Educação Popular. Tem o professor Falcão e o professor Sampaio, que dividem comigo esse laboratório, e nós o fundamos em 2012. Mas antes do laboratório ser fundado, esse de Educação Popular, nós éramos também cofundadores do antigo Laboratório de Ensino de Geografia, aqui no Instituto de Geografia da UF. Então, desde 2003, eu fui aluna da UFO, me formei, fiz mestrado, depois eu fui fazer doutorado fora, trabalhei fora, depois eu voltei para o concurso em 2003. Em 2003, junto com esses professores, na época o Sampaio ainda não era professor na UFO, a professora Vânia, que estava aqui, eu, Vânia e Falcão, a gente retomou esse laboratório, que tinha sido um antigo laboratório que tinha fechado. Quando nós abrimos esse laboratório, você pensando, gente, mas que enrolação para contar a história do curso, né? Mas quando a gente abriu esse laboratório, a gente começou a pensar no que nós queríamos. Então, o professor Falcão ele já trabalhava com educação popular. A Vânia tinha uma pesquisa grande sobre ensino de geografia também. E nós, dentro da área do ensino da geografia, a gente tinha algumas temáticas que nos interessavam. Então, a Vânia se interessava por geopolítica, em ensino de geografia, e eu me interessava por inclusão. Então, desde 2003, eu já pesquisava sobre inclusão. E a inclusão de forma geral. A inclusão é gigante, né? Então, nós tínhamos uma preocupação. Não especificamente sobre o tema, sobre o racismo, Inclusão não separado, porque ele estava incluso lá. Porque a inclusão nós temos as pessoas com deficiência, que era uma demanda grande que a gente tinha. A gente tinha, por exemplo, jovens e adultos no ensino noturno, a gente tinha gente no grupo que pesquisava essa temática, e nós tínhamos, naquela época, a professora Edneia, que era mestranda na UF, ela pesquisou naquele ano, inclusive, nesse período, o multiculturalismo, que era já uma discussão sobre a questão étnico-racial, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, os PCNs, eles traziam essa discussão de uma forma de valorização das diversas culturas. E dentro da inclusão, eu tinha a temática do racismo, mas a gente discutia a questão do povo negro, do respeito às pessoas negras, do respeito a essa história que a gente mal conhece, e da questão indígena. Então, estavam lá, mas tudo dentro desse grupo de inclusão. E aí a gente montou um grupo de estudo de educação popular e um grupo de estudo de inclusão. Dentro do grupo de inclusão, a gente revezava, a gente estudava um texto sobre pessoas com deficiência, e aí começavam as pesquisas, eu comecei várias pesquisas na área dessa temática, e tinha pessoas que vinham me procurar também sobre a questão étnico-racial, mas não especificamente sobre. Quando teve, isso em 2003, né? A lei 10.639, ela é de 2003, mas só um pouquinho mais para frente que ela começou a ser retomada, valorizada. E eu sempre participei desses eventos. Então, eu ia em evento, procurava me inteirar disso, e algumas vezes eu participei com apresentação de trabalho, com algumas reflexões. E, lógico, aprendendo tudo, porque a gente não sabia nem falar, né? Como que eu vou falar sobre?
Então, algumas coisas que a gente... eu ainda falo errado, né? Eu estou aprendendo aqui. Mas era muito pior, né? Então, por mais que eu quisesse trabalhar a questão do racismo, eu também não sabia. E aí, a gente começava a estudar. Dentro da geografia, eram poucos os trabalhos que nós tínhamos sobre isso. A gente tinha um professor, que é o professor Sanzio, né? Ele, Rafael dos Anjos Sanzio, ele tinha uma pesquisa muito grande sobre os quilombolas. E o professor Falcão, dentro de educação popular e dentro da perspectiva que ele sempre teve, ele trouxe esse professor para fazer palestras sobre a pesquisa que ele fez da cartografia dos quilombos no Brasil, que é um mundo de documento, né? Uma parte que é um Nós resgate que faz. tivemos, inclusive, uma aula, né, sobre essa parte da cartografia, né, e foi muito interessante, né? Sim, sim. E o ano passado ele veio, a gente fez o primeiro Encontro Nacional de Antirracismo, e o Rafael veio, o Rafael dos Anjos Sanzio, né? E ele é uma das referências que nós temos na geografia, ele é uma das primeiras. E ele falava, e nem sempre as pessoas queriam ouvir, porque na verdade ele estava dizendo coisas que a geografia ainda não queria estudar. Né? E a gente veio vindo assim, eu trabalhava um texto, outro texto, alguma coisa, mas não conseguia ter esse grupo que pudesse estudar só essa temática. E nas Para pesquisas que eu realizava, trabalhar de fato a temática, né? para trabalhar de fato a temática. E nas pesquisas que eu realizava, eu também focava mais na questão das pessoas com deficiência. Tem um neném chorando, você está ouvindo? É, minha neta, tá ali. Tem momentos mais difíceis. Ai. Quer olhar? Então, deixa ela descer. Espera só um pouquinho. Ver se eles vão dar conta lá de cuidar. Então, a gente veio vindo assim, estudava temática, refletia um pouco, trazia alguma pessoa para palestrar. A professora Edna era uma dessas que sempre vinha, conversava conosco. A gente tinha algumas parcerias. E aí, quando foi em 2012, quando a gente abriu o laboratório, a gente teve uma questão nossa lá do grupo e a gente saiu do Legel, que é o antigo laboratório de ensino, e veio para o Lagepop. Na abertura do Lagepop, a gente conseguiu centralizar mais algumas coisas, porque a gente estava num grupo muito grande, a gente fazia... Porque ensino é imenso, né, a temática. Então, a gente veio lá já com o Lagepop e a gente colocou linhas. E aí, dentro dessas linhas de pesquisa, eu já coloquei essa questão do racismo, que a gente queria estudar de uma forma mais 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 profunda. pontual mesmo, mais profunda, exato. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez como Lagepop, a gente planejou um curso de especialização em inclusão escolar. E dentro de inclusão escolar, a gente criou diversas disciplinas. E uma das disciplinas foi essa, as questões étnico-raciais. Mas a gente já separou, a gente pôs uma sobre indígena e outra sobre a questão da cultura negra. Então, nós já tivemos uma disciplina específica dentro do curso de especialização. E foi muito bom, porque nós tivemos uma inscrição de assim, mais de 80 professores, mas que se formaram naquele ano, em 2016, a gente teve 36 pessoas. Dessas 36 pessoas, umas 8 pessoas fizeram trabalhos sobre étnico-raciais. E 4 dessas foram professores negros que se encontraram nesta questão da temática étnico-racial. E eles colocaram, né, a apresentação dos trabalhos foi muito rica, porque eles se colocaram que até então eles não tinham estudado sobre aquela temática, que eles não tinham se debruçado sobre a importância da temática e todas essas questões. Paralelo ao nosso laboratório, estava acontecendo as políticas afirmativas, né, a nível nacional. Então, a gente teve um boom dos NEABs, né? Então, o NEAB também foi criado na UFO, pós-2003, eu não lembro agora a data. Eu nunca fui, assim, membro do NEAB, mas eu acompanho o NEAB, né? As coisas que eles estão fazendo. Então,
para ilustrar, você pode falar o que é o NEAB para os nossos... Né? Isso, é um núcleo de estudos afro-brasileiros, né, que foi fomentado a nível nacional como um lugar de pesquisa, de fomento à pesquisa e também de divulgação da pesquisa. Por quê? As pessoas, mesmo que existisse a lei 10.639, não tem, vamos dizer assim, de fato, nos cursos, né? Eu vou ter que pegar, só um minutinho. Nossa. Desculpa, querido. Mas vou parte. Tem hora os desafios do remoto, né? Tá todo mundo junto, né? Então, eu estava te contando, nossa, dos NEABs, né? Isso. Organizaram, esses NEABs foram abertos, um lugar de fomento, de várias coisas. Existiram vários editais, né? A gente, durante os governos antes de 2016, né? Até 2016, no período de 2002 a 2016, a gente teve um fomento muito grande de bolsas, de pesquisa, de editais que facilitavam essas questões. E os NEABs, eles vieram e organizaram isso, que já existiam pesquisas na universidade, já existiam professores pesquisadores de diversas áreas, mas isso não estava de forma organizada, não era visível. Então, eles conseguiram fazer isso. E aconteceram cursos de especialização gratuitos, especialmente para professores. E aí nós tivemos isso acontecendo na universidade. Então, a gente ficou sabendo de professores fazendo pesquisa, de professores que estavam desenvolvendo outras questões. Isso também deu uma animação na universidade, né? E os eventos que começaram a acontecer também com essa temática. A gente tem o COPENE, né, o Congresso de Pesquisadores Negros, que também é outro lugar de fomento, né, maravilhoso. E num dos projetos que eu orientava, um dos meus orientandos falou comigo, né, professora, eu quero mandar esse trabalho para o COPENE. E assim, a gente, por mais que a gente tenta acompanhar tudo, a gente não dá conta, né? Então, os próprios estudantes do grupo que trabalhavam comigo, que já estudavam comigo as questões étnico-raciais, eles começaram, professor, eu quero ir. E aí foram 3 participaram do COPENE, eles traziam informações. E depois, mais para frente, a gente teve o COPENE Uberlândia. Aí, junto com isso, a gente foi vendo um movimento maior, né, disso acontecendo. Interesse, né? O interesse foi crescendo, né? O interesse foi crescendo. E quando a gente viu, a gente tinha no nosso laboratório um grupinho bom já. Nós tínhamos umas 8 pessoas pesquisando a temática étnico-racial. E nós tínhamos um grupo, né, também um pouquinho maior que esse, estudando questões da inclusão escolar. Então, começou a ficar assim, aquele grupo querendo estudar mais, o outro grupo querendo estudar mais. Então, foi quando a gente dividiu. E aí a gente tem o grupo de inclusão, que discute as outras inclusões, e o grupo da temática étnico-racial. Então, desde 2012, mais ou menos, né, que a gente vem estudando isso separado. Mas como que era isso? O curso, ele nasceu em 2012, então? O da especialização, ele nasceu lá, aí depois ele foi organizado, aí ele aconteceu em 2014. E terminou, finalizou em 2016, que foram esses trabalhos que eu te contei, né, trabalhos muito ricos, o pessoal resgatando, desde professores, né, aquela pesquisa de memória mesmo dos professores negros, professores que contribuíram com a cidade, e as próprias temáticas nas suas aulas, né, que também foi muito rico. E aí isso acontecia o NEAB, acontecia esses grupos, e nós ali, né, no meio. Então, desde 2012, a gente vem tendo esses estudos mais separados. E aí, a partir daí, o grupo foi se delimitando, as pesquisas também, né, esses orientandos foram aparecendo, e a gente tem pesquisadores com as duas temáticas. A temática étnico-racial, ela tem me parece, assim, um interesse maior das pessoas.
em querer saber, porque a gente não sabe muitas vezes também agir com, né, sobre, por mais que eu queira. E em determinados momentos, a gente acaba sendo mais racista do que antirracista. Então, as pessoas também têm um interesse em conhecer. Mas a nossa realidade ali do nosso grupo de estudo era um grupo pequeno, 8 pessoas, 10 pessoas. A gente sempre ofereceu o curso, a gente sempre trazia pessoas para falar. É lógico, E dentro de um limite, quando, porque não tinha quando recurso, ele mas sempre. era, quando ele era presencial, tinha o curso de extensão especificamente, ele tinha limite de vagas ou não? Não, a gente nunca teve assim. A gente põe um número X lá, né? 50 vagas, 40 vagas, mas nunca encheu. Porque também a É, gente queria ter um retorno, né? A gente não queria só ministrar o curso e a pessoa ir embora. A gente queria ter retorno, que a pessoa pudesse estudar conosco. E às vezes os cursos eram longos. Então, por exemplo, a gente já teve um que a gente ficou debatendo a questão da lei, né? Então, a lei vinha e voltava na lei, né? uhum, Então, leva um tempo. E aí, nós, esses aprofundava, né? convidados, às vezes, dependendo do convidado que vinha para ministrar, vinha mais gente, que eram, às vezes, conhecidos daquela pessoa que ia ministrar, né? Mas eram Uhum. grupos relativamente pequenos. E O foi a último que primeira nós vez que tivemos ele foi feito agora, o de extensão em racismo estrutural, foi a primeira vez que ele foi de forma remota? foi o ano passado, em 2020. Em 2020, com a pandemia, a gente estava organizando para acontecer os cursos, né, de extensão. Aí veio a pandemia em março. A gente já tinha feito um delineamento, qual dia que a gente ia estudar, né? Inclusive, a gente tenta manter o dia junto, para que tem gente que participa dos dois, que continua estudando as duas, e tem gente que não, que, né, tem foco no matemática. Então a gente tenta. Mas teve ano, por exemplo, 2016, que foram pessoas diferentes que estavam nesses grupos, e aí foram dias diferentes. 2017 voltou a ficar junto, 18, 19, e tem o 2020. Quando 2020 veio a pandemia, a gente pensou, vamos manter o padrão que a gente tem, mas vamos oferecer online. E aí a gente fez pelo Zoom com 100 vagas. Né? A gente ofereceu 100 vagas, divulgou, aí nós tivemos uns 80 e tantos inscritos, foi até um número, a gente, nossa, né? A gente está acostumado com 20, né? Eu me Então, lembro de vocês comentarem, né? E é justamente por isso que eu estou te perguntando, porque eu lembro em uma das aulas vocês falaram que a procura foi tanta, e eu vejo lá que as pessoas botam de onde elas são, né, no comentário. Então, assim, tem gente do Rio Grande do Sul, do Nordeste, então tá bem assim eclético, né, o público. E isso é bom, né? é como se democratizasse a questão do acesso, né, por ser remoto. E nós também levamos um susto, porque a gente estava assim, a gente tinha Edneia, mas a Edneia quando ela vinha em Uberlândia, né? A gente tinha a Dulce quando a Dulce vinha em Uberlândia. Então, a gente tinha alguns palestrantes de fora, mas quando eles estavam em Uberlândia. E tínhamos os professores daqui, que a gente, né, inclusive o primeiro foi, sempre tem muita gente de Uberlândia, que é o pouco que a gente conhece. Mas quando a gente viu que ia ser remoto mesmo e que a pandemia não ia acabar do jeito que a gente, né, estava pensando, 2 meses de pandemia, né, estourando, eu nunca ia imaginar isso. Então, quando a gente viu que ia ser o segundo semestre assim, a gente já planejou o curso, ele começou em junho e foi até, eu não lembro mais agora, mas a gente pensou assim, vamos aproveitar que a gente tem esse curso, vamos aproveitar que a gente está remoto, aquela ilusão também do que é o ensino remoto, né? Estamos todos em casa, teremos mais tempo, um delírio. E aí a gente pensou assim, e tudo que a gente queria era incentivar as pessoas também a produzirem, porque tem uma oportunidade de produção. E a gente faz isso com a turma da iniciação científica, da pós-graduação. Mas o professor que está na rede, ele não tem muito tempo para isso. Né? E muitas vezes não sabe como fazer. Então, qual era o nosso sonho? Nosso sonho é que as pessoas fizessem o curso, ao final, produzissem seu texto. E nós, os coordenadores, orientaríamos esse texto. E aí a gente fala, então vamos fazer o evento, tudo online, tudo fácil, vamos fazer um evento online, gratuito, e esses trabalhos vão ser apresentados nesse evento. Então a gente imaginou isso, fizemos, mas a gente quase morreu, né, para dar conta. Porque muita coisa para orientar, né, para corrigir, mesmo que seja um resumo, né, para um resumo ficar legal,
né, para um resumo extensivo lá, que a gente chama um resumo expandido também ficar bom, você gasta um tempo ali de orientação, de leitura e tal. Mas fizemos, e a gente teve mais de 20 pessoas apresentando trabalho. Dos 80 até o final, né, foi diminuindo um pouco de gente, mas chegou mais de 60 a terminar o curso, e desse grupo nós tivemos alguns que apresentaram trabalho. E nós tivemos o evento, a gente fez o primeiro encontro nacional de antirracismo, inclusive a gente trouxe o professor Rafael Sanzio e outros geógrafos que estão, né, com a temática étnico-racial. E é o evento que vai ter em outubro novamente, não é isso? Isso, e esse ano é o segundo, né? Mas aí a gente já desvinculou, porque a gente viu, nós não temos condição de fazer isso de novo, porque foi muito estafante, e a gente se comprometer de orientar esses trabalhos. Então, por mais que o grupo seja grande, nós éramos mais de 8 pessoas, né, com mestrado já, muitos com doutorado, mas a gente tem as nossas demandas, né? Todo mundo, ninguém parou, Sim, na verdade. claro. Mas foi Agora, assim, revelador pela quantidade de por pessoas. exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. O fato justamente dele ser remoto, né, online, ele me proporcionou fazer o curso. E assim, foi uma grata surpresa poder participar desse grupo, porque, como você falou agora há pouco, a gente tem aquela coisa, não somos racistas, mas como ser antirracista, né? A nossa grande pergunta. Eu formei uma família multirracial, mas a gente se pega às vezes, né? Porque a coisa é tão estrutural, né? Tão impregnada dentro da sociedade, que às vezes você pode reproduzir uma coisa que não está correta, não está de acordo. Inclusive, na última aula, né, a professora Lamanes, né, ela citou exatamente isso, da questão da importância da educação. Você estava aí mencionando essa questão das leis, né? E essa implementação dessas leis, né? Assim, tornar elas vívidas, né? Eu acho que é o grande desafio, né? Para poder, porque eu gostei muito daquela frase que ela usou comparando a poda, né? Que é o cuidado com o jardim, e comparando com o cuidado com a educação, e justamente a educação de base. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade das leis que já existem, né? Que, deixa eu ver aqui, é 11.645 e a outra é a 10.639, não é isso? E essas duas leis, elas já falam do ensino, ministrando o ensino, né, sobre essa parte da África, tudo no fundamental, que é justamente a base da educação, né? É onde a gente vai conseguir transformar. E quais são assim as dificuldades realmente para que essa lei seja cumprida? Passa pela capacitação dos professores? O que falta realmente? Ou a própria questão de mais divulgação? Ou até de cursos como esse, né, para deixar a gente mais ciente, né, da problemática toda que existe, né? Para a gente vencer Sim. esse racismo estrutural, né? Sim, eu vejo, Fátima, que é um desafio grande demais, porque assim, o país é muito extenso. Então, a gente às vezes tem uma ilusão de que a lei resolve. A lei, ela é fomentadora, ela existe, mas você tem que ter fiscalização, você tem que ter um apoio muito grande. Então, a 10.639 ela é de 2003. Aí, quando foi em 2008, veio a 11.645. Ela manteve tudo que a 10.639 trazia e acrescentou a questão dos povos indígenas. Aí você fala assim, mas não tinha que ser primeiro povos indígenas, depois o movimento, né, o povo negro? É por conta da própria organização do movimento social. Mas o povo indígena, ele é tão massacrado na história do Brasil e até hoje, que até para isso as condições são ainda mais desfavoráveis. Então, assim, se a gente fosse pensar em condições de humanidade, os indígenas eles ainda são muito mais precarizados do que o povo negro. Não tem comparação, né? Lógico que não tem. Mas veio a questão indígena em 2008.
A gente pensa assim, gente, a gente está em 2021, né? E 2008, nós estamos muito longe, não é, de ser uma realidade ainda. E quando teve, sim. com todo respeito aqui, né, eu falo assim, o golpe de 2016, muita gente falou que essas leis iam cair. Muita gente falou para nós, porque né, eu já orientava pesquisa, eu tinha amigos pesquisando sobre isso, a gente ia para os eventos e tinha esse discurso de que a lei ia cair. Isso é só para você ver como é frágil, como é muito frágil o negócio. A lei é uma letra fria, né? É como você falou, ela é uma coisa escrita, mas precisa ser implementada, né? E como fazer aquela... Então, e eu fiz alguns cursos com o NEAB, igual eu te contei, e eu lembro de um curso que o professor falou assim, que não bastava a gente oferecer o curso, tem que ser mais, a gente tem que dar sensibilidade para que o outro entenda a questão. E ele contou um caso de um curso que o NEAB ofereceu, desse curso que eu estava fazendo. E eles fizeram várias coisas da valorização do povo negro, né, da cultura, da história, de tudo que a lei previa. E aí, no final, os professores tinham que apresentar um cartaz a partir do que eles aprenderam para levar isso para a escola. E aí ele contou que teve muito trabalho bonito, teve muita coisa assim interessante, e teve uma das professoras, não lembro se era uma, se eram duas que fizeram juntas, elas fizeram um desenho de uma pessoa negra, falando da valorização da pessoa negra, mas quando foram fazer, elas queriam fazer um cartaz interativo, multidimensional, e aí elas pegaram a bucha de Bombril, daquela palha de aço, e puseram no cabelo da personagem, puseram no cartaz. Pensa, o povo, as pessoas negras que estavam ali se sentiram ofendidas, né? A pessoa que fez o cartaz não entendeu porque elas estavam ofendidas, e o professor ficou sentindo culpado, porque ele não conseguiu levar a sensibilidade. Né? Então foi um momento também de formação, mas a pessoa que fez o cartaz, ela não entendia por que ela estava ofendendo. Entende? E aí o professor falou, olha, você podia ter usado um barbante colorido de preto, podia ter usado fios de lã, você podia ter usado várias outras coisas. Mas quando você pôs isso, você trouxe para cá o estereótipo que a gente está combatendo. Mas a professora que fez isso, ela não se percebia. Entende? Então, o curso de formação, e às vezes eu penso, esse ano passado a gente teve 86, a gente conversava com as pessoas dentro da sala do Zoom. E foi um pouco diferente, a gente pôs vídeos lá na internet, mas era assim, primeiro tinha a aula, depois eu cortava algumas coisas do vídeo, que é coisa da aula, e a gente punha o vídeo lá na internet. Esse ano a gente teve um formulário de inscrição com mais de 1.000 pessoas. Aí a gente viu que a gente não teria condição de fazer dentro de uma sala, né? Não tinha jeito. Uhum. Então a gente fez via YouTube. Mas via YouTube é esse problema. Vovó não pode falar. Vovó não pode falar. Depois. Aí a gente tem esse risco da gente só informar, sabe? Da gente não sensibilizar. E não temos também controle disso. Mas a gente também não queria deixar essas pessoas de fora. Porque o nosso limite, por exemplo, fazer dentro de uma sala, e mesmo que fosse numa sala virtual com 100, com 80, mesmo 80 que a gente teve, a gente não consegue interagir com todo mundo, saber o que todo mundo está pensando, né? Como que a pessoa está reagindo. Mas nós tivemos, no ano passado, um caso muito interessante. Começou o curso, aí veio gente com muita vontade de falar, de desabafar o que estava sofrendo, e uma pessoa do grupo falou assim, não acredito que existe racismo. Aí eu lembro dessa passagem, todo mundo do grupo lembra, né? Quem participou do curso ano passado, porque foi chocante. E aí uma pessoa muito indignada falou assim para ele que ele era racista, o que ele estava fazendo no curso. E houve aquele tumulto ali. Mas aí todo mundo falou um pouco, né? Fizemos uma roda, sempre roda para todo mundo poder falar um pouco. E ele queria responder que não era racista. Calma, você vai ter seu momento de falar, mas as pessoas vão falar e vai chegar em você, né? E aí, no final, ele olha, não entendi que eu fui racista, eu não sou racista, o discurso de sempre. Mas o que era? Ele era uma pessoa que aquela frase pronta, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, eu não sou racista, eu gosto de uma pessoa negra, eu tenho na família, aquela coisa assim que a gente usa de desculpa.
Mas a gente viu esse professor que estava fazendo o curso, a gente foi passando para ele as tarefas. Então, tinha vídeos para assistir, ler. Tinha o livro, do ano passado, a gente usou o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. E era justo isso que a gente estava discutindo. Que ele falava assim, ele falou para nós, que ele tinha amigos negros, e esses amigos negros nunca falaram para ele que tinham sofrido racismo. Ele contou isso para nós. E aí, uma das perguntas que a gente fez para ele foi: tudo bem, professor, mas você já perguntou para esses seus amigos se eles sofreram racismo? Porque ele não vai chegar para você: estou sofrendo racismo, sofri racismo. A gente mal sabe da vida do outro, nós não sabemos direito, né? Então, a gente viu esse... que a pessoa tomar, assim, para ela poder falar sobre isso, uma coisa que machuca, você não vai falar assim com qualquer pessoa que você encontre, Sim. né? E quantas vezes você vai falar? Na verdade, ter um olhar sensível para ver que aquela pessoa está vivendo uma determinada situação que não é para ser assim, né? E uma coisa muito interessante que eu também destaco ao longo das aulas é assim, a gente não falar dos negros assim, os escravos. Não, é uma população que foi escravizada, né? Porque não lembrar do negro somente o negro escravo. Não, o negro é um negro, como o branco, o índio, mas foi uma população que foi escravizada. Eu achei isso também muito interessante, assim, fazer essa distinção, né? Para tirar essa coisa impregnada da visualização de você ver o tratamento diferenciado de forma inferior com a população, né? Isso. E faz muita diferença, não faz, Fátima, você falar, né? Fulano é escravo, fulano foi escravizado. Muita diferença. Faz muita diferença você contar. Parece uma besteira, né? Parece uma besteira, mas tem uma brutal diferença. Então, nesse curso, a gente viu esse professor e outros lá, que ele se mostrou, né? Ele falou, mas ele, no final, ele falou: olha, a partir do livro que eu li, eu entendi. A partir desse vídeo aqui, eu entendi isso. E ele foi contando para nós. Porque isso que eu considero o mais importante do curso de formação. Porque se eu entro no curso com a mesma ideia que eu tinha inicial e saio com ela, então fez diferença nenhuma isso, né? A mesma coisa é para quem está na militância, que foi o caso dessa outra professora que ficou muito ofendida, e ela saiu muito brava, ela não voltou no curso. Que eu também expliquei para os professores: olha, nós que já temos uma caminhadinha, né, a gente está alguns passos na frente, e tem gente que está muito mais à frente do que eu, que não suporta mais, as pessoas estão cansadas. Eu entendo isso também, as pessoas estão cansadas, elas não querem mais explicar que A é A, né, a história do escravizado e do escravo. Você, olha, vai ler, tem gente que está assim, eu só não aguento mais ter que te explicar isso, porque tem gente que não quer ouvir, né? Então, eu entendo que quem está nesse nível não pode mesmo ficar no curso de formação, porque o curso de formação ele te exige paciência, você precisa escutar o outro que ainda é racista, que ainda não vê racismo, que ele não está vendo, ele não consegue compreender a dor do outro. E se eu quero, como educadora, né, como professora, que ele mude o pensamento, eu preciso ir dando elementos devagar, para que ele se aproprie, porque não sou eu que vou ensinar. Professora, acho que a imagem sumiu. Você está me ouvindo? Ouvindo agora estou. A imagem voltou. Bom, Fátima, você está me ouvindo? Para resumir, o nosso desejo, o nosso interesse no curso de formação é esse, que a gente possa transformar. Mas é transformar assim, eu não transformo o outro. Eu te trago informações, né, te possibilito algumas situações que você vai vivenciar, e aí você, no seu tempo, aproveita aquilo ou não. Eu não considero, por exemplo, que a pessoa tenha que sair também antirracista de uma vez só, porque isso é construção. Isso é um processo, né? Processo, Eu tenho, olha, nós temos, mesmo dentro do grupo desses professores, a gente tem alguns que estão mais para lá e mais menos para cá, sabe? Tem também. Mas a pessoa está ali, ela quer fazer, ela consegue já fazer algumas leituras, mas ela ainda tem muito preconceito. Então, aí você fala assim, mas a gente não põe para fora.
A gente, não, e só o fato dela querer estar ali é um ganho, né? É uma forma de vocês chegarem lá. Eu lembro que eu fiz há uns 2 ou 3 anos atrás, no Dia da Consciência Negra, eu fiz um vídeo falando sobre algumas questões que eu vivi, né, eu conheci meu companheiro, nós tínhamos os dois 19 anos, então assim, são muitos anos. E eu quis falar como uma pessoa branca mesmo, sabe? Apesar de ser o Dia da Consciência, para justamente mostrar como é que as pessoas no nosso entorno, elas mesmo não se acham racistas e elas, por exemplo, mencionar aqui, moreninho, porque gosta da pessoa, então ela, tipo assim, ser negro não pode, tem que... São coisas assim, sabe, que as pessoas reproduzem diariamente e não modificam por falta de conhecimento mesmo, assim, de querer mudar, de querer transformar. E eu acho que quando a gente consegue fazer como vocês estão fazendo, acolhendo, ouvir, a gente pode questionar. Então, assim, eu ouvi muitas coisas nesses mais de 30 anos e eu deixava falar para poder depois argumentar. Porque se eu interrompesse de cara, eu não conseguia conhecer o verdadeiro pensamento. E eu acho que o curso, né, da forma como você está falando, né, que mesmo professores que estão lá, eles ainda têm um pensamento que ainda não está alinhado, né, com a realidade, com a nossa realidade. Então, é super importante que essas pessoas estejam ali e querendo escutar, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, professora, por que vocês escolheram o livro do professor Silvio Almeida, especificamente? O que motivou? Eu li o livro, assim, eu gostei a beça, eu li o da Djamila também, o manual, e assim, mas por que vocês resolveram tratar do livro dele? Assim, qual foi a motivação maior para escolherem o livro do professor Silvio Almeida? Primeiro que ele era uma referência importante, a gente precisava lê-lo, né? Os orientandos, o que está fazendo pesquisa, né? E é um livro de 2019, então é bem recente. E o Silvio, no curso que nós tivemos durante o da Djamila, a gente usou alguns vídeos dele, sabe? Dele falando que era racismo estrutural. Então, o Silvio, desde 2019, desde que foi publicado, ele se tornou uma importante referência para as discussões étnico-raciais. Ele conseguiu, num livrinho pequeno, né, Fátima? É um livro pequeno, mas ele é denso. Profundo. Ali ele traz a história do Brasil, ele fala da colonização com uma propriedade. Eu falei, gente, como é que consegue, numa frase, dizer tudo isso aqui? Aí você tem que ler a frase 2, 3 vezes para entender como ele consegue sintetizar pensamentos no plural. Né? Então, é um livro maravilhoso, ele é um intelectual contemporâneo nosso. Eu fico muito admirada, sou fã dele. Tanto nessa coisa do cientista, né, do cientista colocar, mas com uma pessoa com uma trajetória brilhante também. Né? Ele é uma dessas pessoas, ele é de Djamila, nós temos outro. Ano que vem a gente vai fazer outro autor, né? Mas assim, a gente fica com o coração, eu falo assim, a gente fica com o coração quentinho, sabe? De sentir assim, como eles conseguem falar de coisas tão duras, tão dolorosas, sabe? Assim, e ao mesmo tempo te dando esperança. Porque nós estamos numa época muito difícil. E aí você vê o Silvio falando, olha, é estrutural, mas é um estrutural que vem de pensamentos. Então você pode mudar pensamentos. Vem a Djamila, ela traz um pequeno manual para nós. Eu falei, gente, isso aqui é para mim. Como é que eu vou ser antirracista? Porque eu não quero ser racista, eu quero ser contra isso. Mas por onde que eu vou? Então, nesse sentido, a gente escolheu ele. Eu me faço essa pergunta todos os dias. Como ser, de fato, antirracista? Qual é a melhor postura? Inclusive, é uma pergunta que eu sempre faço nas aulas, assim, porque eu quero escutar a resposta, de fato, né? De cada pessoa, assim, como ela considera que seria melhor lutar, né? Contra o racismo, né? Eu acho bacana. Eu lhe interrompi, né? Desculpa. Não, é isso mesmo, meu bem, é isso. É porque ele é uma referência. Para o ano que vem, né, a gente está ainda, nós vamos ter as reuniões ainda para fechar. A nossa intenção, assim, todo ano a gente tem alguém que seja uma referência importante. É uma forma também de estimular as outras pessoas a lerem, e nós do grupo que temos que ler. Então, né,
eu tenho lá orientandos que estão falando de essa questão do genocídio do povo negro, encarceramento em massa. Então, esses livros todos têm que ler. E racismo estrutural é uma dessas referências básicas, né? Que a gente precisa ler, reler. Por exemplo, tem gente que não é de cara que você consegue, por exemplo, entender o que o livro está falando. Tem gente que é assim, então tem que ler de novo. Né? Sim, e nesse sim. sentido, querida. E aí os convidados perpassam essa temática. Não necessariamente vai falar do racismo estrutural, mas como é estrutural, está em tudo, né? Está na dança, está na música, está na escola, nesse sentido. Agora, para o ano que vem, a gente espera que a pandemia tenha sido controlada, que todo mundo esteja vacinado. O formato vai ser híbrido ou vocês vão passar totalmente para o presencial? Nosso grupo, agora que a gente conseguiu reunir, né, essas pessoas que a gente tinha como convidadas, às vezes uma vez no ano, esse grupo quer se manter. Então, provavelmente, voltando presencial, a gente vai ter coisas presenciais, mas a gente vai ter atividades online. Por conta disso, da gente conseguir reunir pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? As próprias professoras estão conversando comigo, que a Edneia está em Santarém, no Pará, e a Dulce está em Montes Claros, né? Norte de Minas. E a gente poder trabalhar junto, né? Então, vai continuar. Então, no ano que vem, inclusive, a gente vai planejar o remoto primeiro, vai deixar ele organizado. É ótimo. E aí depois a gente vê o que a gente vai fazer presencial, né? Que a gente quer também voltar para o presencial. Né? Sem dúvida, né? Também tem um ganho bem grande, né? Quando a gente está numa sala, né, juntos, né? Agora, para a gente até fechar essa parte do remoto, eu queria que você me falasse assim, quais são os ganhos e perdas dessa modalidade, principalmente o ensino remoto. O que você considera um ganho que a gente já meio que falou aqui, que é o ser extensivo de todo o país? E o que você considera que é uma perda, no caso, nesse formato? Assim, a maior perda que eu vejo, Fátima, é não ter o convívio, né? Você, de fato, não estar com a pessoa, né? Porque no curso, aquelas pessoas que falam mais, aquelas que estão presentes, isso está acontecendo nas aulas remotas, que nós estamos ministrando remotamente. Então, aquele estudante que participa mais, então você tem um contato com ele, eu consigo, né, ter essa relação com ele. Agora, os outros que estão calados, Troca mais, né? Desligada, você não sabe. E no caso nosso aqui, remoto mesmo, que a gente fez com centenas de pessoas, né? A gente tinha dia que tinha 300 pessoas assistindo a palestra. Você não sabe se a pessoa está assistindo, se ela pôs ali tocando e está fazendo outra coisa, né? Então, é ruim também essa sensação, né? Porque para aquela informação fazer sentido em mim, eu preciso estar aberta a ela. Então, eu preciso realmente ouvir, estar ouvindo. Tudo bem que você está ali ouvindo e está fazendo alguma coisa manualmente, mas se você estiver fazendo, lendo um texto e te ouvindo, então você não está nem lendo nem ouvindo. Essa é a minha opinião. Agora, esse é um risco também, né? Muito bem, amor. Então, agora, ganho, quais foram os ganhos? Que a gente conseguiu permitir que outras pessoas participassem. Então, a nível nacional, aquelas pessoas que realmente quiserem. Então, tem comentários ali, por exemplo, no chat, que você vê que são pessoas que estão conosco na conversa. E isso é muito bom. E é isso que a gente quer prestigiar para o ano que vem, né? A gente garantir que as pessoas possam ter acesso a isso. Possam retornar, né? Mas agora, é a mesma coisa, está junto. Desculpa. Não. Com certeza, o presencial, né, é diferente, né? Em uma das nossas aulas, né, o professor Alain Ribeiro, ele disse que as mulheres elas têm conseguido melhores índices na entrada no sistema educativo após as ações afirmativas, como as cotas, né? Na sua opinião, por que você acha que isso acontece? Por que as mulheres buscam mais
depois, após essas ações afirmativas, como as cotas, na sua opinião? Ai, Valéria, uma pesquisa, né, querida? Mas eu observo assim, eu observo algumas questões que a gente já identificou. Então, por exemplo, mesmo na escola, às vezes a menina ela é vista como uma pessoa mais tranquila, como uma pessoa mais dócil, sabe? Tem muito disso, assim. E os meninos, muitas vezes, são vistos como mais agressivos, menos tolerantes. Tem algumas coisas que é do preconceito, do olhar desse professor que olha para essa pessoa. Mas a gente precisaria mesmo verificar o quê, né? Porque depende da faixa etária, depende da família. Tem famílias que incentivam muito os meninos a estudarem, as meninas nem tanto. Tem famílias que já é o contrário, as meninas têm acesso um pouquinho mais de educação e os meninos têm que trabalhar. Então, para eu afirmar para você, eu não saberia, sabe, dizer assim, é isso ou não é. Mas o que eu vejo, Fátima, que seria muito do senso comum, né, é que tem essas diferenciações, sabe? Tem muitos. Para fazer, por exemplo, uma pós-graduação, você terminar uma faculdade, fazer uma pós-graduação e tudo, você precisa aceitar determinadas regras. Né? E não quer dizer que isso seja uma característica feminina, mas não é fácil para a maioria. Sabe? E uma criação machista, que nós temos, que é uma criação machista, hoje nós temos, tem muito disso, né? Da mulher ser ensinada a ser mais submissa que o homem. Então, mas não tem provas, amor, disso aí, né? Tô aqui no meu achismo, tá? Então, eu percebo, por exemplo, que tem um pouco mais, assim, daquelas pessoas, e aí são homens e mulheres, mas aquelas pessoas que aceitam com mais facilidade a regra, ela consegue ir mais longe. Porque a academia é muito cheia de regra, né? Você é obrigado a fazer prova, você é obrigado a ter currículo, você é obrigado a ter que aceitar o professor. Às vezes você não concorda com aquele professor, mas você precisa ser aprovado. Então, é uma coisa, assim, que, dependendo do nível de estresse daquilo, chega a ser doentio. A gente tem muita denúncia, né, sobre isso. Professores, inclusive, assediando estudantes. Homens assediando mulheres, tudo mais. Mas eu não tenho assim como provar, né? Porque tem também tem pesquisas que mostram as meninas parando de estudar quando ficam grávidas e os meninos parando de estudar para trabalhar. Em periferias, onde há muita droga, há essa questão do acesso à droga e do acesso ao tráfico, né, como recurso financeiro. Então, existem pesquisas assim pontuais, então a gente precisava verificar. Tá? No caso do professor Alain, ele traz um dado, mas eu não lembro se ele chegou a explicar o motivo, né? Uhum. Tá? Tá. Eu sou aluna da pós-graduação da UERJ, né? E a minha pesquisa passa pela essa questão do envelhecimento. E realmente, eu já estou em fase de pesquisa, mas muitas coisas que eu tenho lido, né, e até entrevistado, as mulheres buscam muito na maturidade, né, a questão do ensino, porque elas, por todas algumas situações que você mencionou agora na sua fala, cuidar da casa, né, aquela coisa toda, às vezes elas não podiam se dedicar aos estudos, e aí elas, quando estão maduras, né, já vivendo aquela fase da velhice, elas buscam, às vezes, estudar o que elas não conseguiram fazer antes, né? Então, assim, eu achei interessante justamente porque ele fez essa menção. E Você sabe queria... se você... Oi? Tem uma pesquisa americana, várias pesquisas, né? Mas eu lembro que houve um pedido para que houvesse cotas para homens em universidades americanas, porque as mulheres tinham acesso maior. Aí tem os estudos feministas, mesmo na geografia tem esses estudos. Então valeria a pena, né? É um tema interessante, né, Tati? Para ver. É, Tem gente que fala, mulher tem mais facilidade, mas vai ver, né?
Isso. Não sei. Não, e também, assim, ela buscar um conhecimento já na fase bem madura, né, da vida, né? Então, assim, o projeto, né, querer Sim. saber, aprender, né? Eu queria te perguntar, assim, para a gente ir fechando o nosso bate-papo, o racismo, né, ele é uma realidade, né? Não tem nada de mimimi, nada disso. E a desigualdade de gênero, né, que a gente está tocando na situação da mulher, e o preconceito com o idoso também. E aí eu queria te perguntar como é que é reunir todas essas características, mulher, negra e idosa, em um país assim que traz a marca da desigualdade impregnada na estrutura da sociedade. Eu vejo um desrespeito tão grande, né? É um desrespeito, é tanta coisa errada que tem, né, Fátima? Tanta coisa errada. Por um lado, eu vejo um grupo valorizando a questão da experiência, né? Tem grupos, eu acho que dentro dos grupos, das famílias, dos movimentos, há um respeito muito grande por aquela pessoa que chegou à idade adulta, idosa, e que traz ali muita história. Eu vejo que há isso. Mas socialmente, falando assim, na sociedade, a gente tem muito desrespeito. Né? A gente não tem, por exemplo, muitas dessas pessoas que chegaram à idade idosa, elas não conseguiram ter um registro em carteira desde o início do seu trabalho. Então, em geral, são pessoas que trabalham desde muito jovens. Né? Muitas não conseguiram estudar. Então, elas não tiveram empregos que pudessem garantir para ela um salário, uma garantia, nada. Então, a gente vê um grande número de mulheres idosas, negras, trabalhando como empregadas domésticas e com pouco tempo de carteira assinada. Então, elas usam os ônibus lotados, elas estavam mais sujeitas a pegar Covid, né? Elas, em geral, o trabalho delas é pesado. E aí, quando elas não dão conta mais de trabalhar, elas ficam na dependência de alguém, né, da família. E muitas mulheres são muito guerreiras, elas conseguiram dar formação para os filhos, coisas que elas não tiveram. Então, eu vejo nessas mulheres grandes guerreiras. Eu vejo. E aí eu falo também pela minha família, né? Eu tenho mulheres, as mulheres são muito guerreiras. Elas não abandonam seus filhos, a maioria, né? Tem mulher que abandona também. Mas são mulheres assim que lutaram muito, que muitas vezes o marido foi embora, né? Ela foi trocada por uma mais nova, ou ele simplesmente sumiu, tem isso. Ou às vezes que ficou viúva muito jovem, mesmo assim ela cuidou dessa família, até agora ainda ajuda, e ela é uma referência importante. Eu não tenho essa pesquisa, mas eu acredito que a maioria das famílias brasileiras, na verdade, são matriarcais. Mas é uma hipótese da Adriana, acho que tem que pesquisar isso, né? Porque eu Olha, não tenho quantos dado. assuntos a gente levantou aqui que dariam boa pesquisa, né? Boas Não é? pesquisas, Porque né? a gente tem que levantar, né? Ainda mais nesse mundo agora que é de fake news, né? A Adriane dá a Sim, opinião dela, não é, gente, né? Eu preciso falar, saber realmente, né? tem que E ter eu vejo embasamento, isso, né? é, eu vejo essa coisa do desrespeito. E quando você tem uma previdência social que cortou auxílio, né, desde aí do golpe de 2016, que a gente tem um corte no auxílio de muita gente que não estava bem de saúde, foi obrigada a voltar a trabalhar ou ficou desempregada. Né? Então, é esse desrespeito ao nosso idoso. Tem gente querendo fazer lei para acabar com o passe livre do idoso. Né? Assim, essa assim, meu Deus, né? Haja paciência, sabe? É Né, muito, querida? é muita Então, é uma vida coisa, de né? muito Que, trabalho, uma vida de muito trabalho, de pouco respeito, fora das suas casas, porque dentro das suas casas, dentro do movimento social, são mulheres respeitadas, valorizadas, né, muito queridas, mas fora há um desrespeito. Não sei, né? O que a gente podia fazer para melhorar isso? Acho que cursos de formação é caminho também. sim, com certeza. É mais um tema, né, para inclusão, né, do idoso, né, nessas políticas também públicas. Eu acho que falta, né, bastante Falta. coisa, apesar de ter Falta a tanto. política nacional do idoso, né, e tudo. Mas O enfim, professor né? Paulo não é um que estuda o idoso, sabe? Ele tem
vários trabalhos. Professor, o quê? Não ouvi. Falcão, que é do Laboratório, né, de Educação Popular, Uhum. que tem a questão do idoso, né, da inclusão do idoso, dessa dificuldade do idoso, né, estar na cidade, locomover, é um tanto de coisa, né? É. E nós Até na todos questão ficaremos. da pandemia mesmo, que teve a inclusão também tecnológica, né? Porque eles ficaram isolados, né? E assim, como é que eles iam se comunicar, né, com a família? E muitos não têm. A inclusão tecnológica também não atende a mais da metade da população, né? A gente sabe que não tem acesso, né? E são números mesmo, né? Mas, enfim, olha, eu gostei muito do nosso bate-papo, foi muito bom, muito esclarecedor. Assim, foi um prazer bater esse papo hoje aqui com você, te perturbar aí um pouquinho na sua tarde. E eu queria, além de te agradecer, deixar aberto agora para você complementar com alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar e que você ache relevante falar, né? Enfim, deixo a palavra com você para a gente encerrar. Olha, eu fico muito feliz, viu, Fátima, pelo convite. Eu acho que seu canal, ele também presta um serviço importante, né? Eu vi algumas das reflexões, né, que você faz no canal, vi algumas que são mesmo, né, questões pessoais, mas que servem para outras pessoas. E eu fico imaginando essa sociedade que a gente quer, a gente sonha com uma sociedade melhor, né, com menos violência, né, que seja mais realmente acolhedora, inclusiva. Essa sociedade vai acontecer à medida que a gente for melhorando como ser humano, né, que a gente for valorizando os outros seres humanos. E é muito lento, a gente olha para uma sociedade ainda com muitas coisas para melhorar. É um Essa trabalho de semana formiguinha, né? é muito formiguinha. E a gente vê passos para trás o tempo todo, né? A gente anda, volta, anda, volta. Então, esse programa aqui, eu acho que é um desses lugares que a gente pode contar também como formação, tá? Então, a gente precisa ter mais dizer que nós ali do laboratório, né, de Geografia e Educação Popular, a gente também está disponível, né, para fazer outras coisas juntos, à medida que a gente puder estar junto, tá? Não dá conta de fazer tudo, né? Já me falaram, você não dá conta de tudo, mas dá vontade de fazer muita coisa. Dá vontade. Você viu quanta coisa que a gente levantou aqui, né? Que já dá vontade de começar a pesquisar, né? Já dá vontade de ali fazer, qual estatística eu disse que tem, né? Vamos ver. Tá? Você ia falar essa semana, aí eu interrompi Essa você. semana a gente teve, né, uma situação de racismo com a nossa vereadora aqui em Uberlândia. Né? Ela foi uma das nossas palestrantes, a Dandara A Tomazinho. Dandara. E ela foi agredida, né, esses chats de mensagem, não sei qual foi agredida, assim, com palavras muito racistas. Aí você pensa assim, gente, não andou ainda, sabe? Não andou. Eu acho que então, essas agressões em chat acontecem muito com as mulheres, muito. Com a mulher negra, né, que ela viveu a situação especificamente de racismo, e com as mulheres, de uma forma geral, são muito agressivos, às vezes, os comentários. E você vê que, às vezes, a pessoa não está discordando da ideia, do que você propôs ali. Ela está simplesmente fazendo uma agressão pessoal, que não agrega, na verdade, em nada ao debate, né? Então, sim. é muito essa questão com a mulher, né? Na questão do gênero é difícil. A questão do racismo, que é exatamente o tema de hoje, eu sinto muito, porque realmente é muito. Já devia ter mudado, mas é como você falou, né? Cada trabalhinho que a gente faz tem a sua importância e a gente vai tentando transformar o que for possível, né? Dentro do que a gente tem em mãos. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada pelas palavras doces agora que você disse aqui no final sobre o canal. Que bom que você gostou, né? Do portal, do canal, enfim. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, Fátima. Abraço para você, para todos aí que ouviram. Para você também. Até a próxima.